Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa 11ª aula do módulo 4 do nosso curso de OptimizePress Academy, né? Nessa aula nós vamos aprender a como modificar o conteúdo do blog. Nós já construímos aqui o nosso header, né? Nós já construímos o nosso menu. Agora nós construímos também o nosso filter, que é a área de destaque, e a nossa sidebar lateral com o menu todo personalizado. Agora falta a gente modificar aqui um pouco do conteúdo. Uma das coisas que pode ser modificada no conteúdo é a largura, né, dessa área de conteúdo. Se vocês observarem, a largura, eu vou medir aqui com a nossa ferramenta de medir, né, com a régua, ele está aqui, ó, um total mais ou menos de 990 pixels, né, que é o total geral da largura aqui do nosso conteúdo todo. Só que hoje, a maioria dos computadores já utilizam um tamanho maior, né? Por exemplo, de resolução. Como o meu aqui, eu estou utilizando aqui uma resolução de 1300, né? Por 720. Então, 1380 por 720. Então, já é uma largura bem ampla, né, de resolução, que se consegue até aumentar o tamanho, né, da sua área de utilização aí do seu blog. Então, antigamente a gente tinha muito problema com isso, né? Que a gente usava muito 800 por 600, mas com o aumento da tecnologia, né, a gente já consegue aí modificar bastante o nosso site para ele ficar mais, vamos dizer, mais amplo, né, em termos de espaço. Você pode modificar isso tanto em porcentagem, aí ele vai pegar a resolução atual do seu computador e calcular a porcentagem que ele vai se dispor na tela, né? Ele fica responsivo de acordo com a necessidade, né, da resolução existente. Ou você pode simplesmente definir um tamanho específico, tá? Você pode definir um tamanho específico, esse tamanho ele vai ficar aí exatamente igual, né, em qualquer resolução, né? Por exemplo, o tamanho aqui do OptimizePress ele é fixo. E a gente vai aprender agora como modificar isso. É muito simples. A gente já viu muita coisa de CSS, então você vai simplesmente fazer o quê? Você vai posicionar o mouse aqui no meio da tela, clicar com o botão direito, clicar em inspecionar elemento, né? Então vai aparecer essa janelinha que nós já conhecemos. Vamos clicar aqui nesse botão de selecionar elementos com o mouse. A gente passa o mouse aqui, ó, aparece os elementos, né, dispostos na página. E o elemento que nós vamos ver, eu vou clicar aqui no texto, olha, vou clicar aqui e nessas opções eu vou clicando aqui até ele selecionar toda essa área para mim, para vocês verem como que a gente consegue aumentar isso daqui. Então ainda não é o main content, exatamente, é esse main content aqui, ó. Se você olhar aqui do lado direito, o main content ele vai ter um tamanho disponível, tá? Deixa eu só verificar aqui qual é a nossa classe que nós vamos ter que modificar, tá? Vamos aguardar aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui do lado, ó, cliquei ali, pronto. Então, a classe que nós vamos verificar, que a gente vai mudar, vai ser o Content Width, né? Content Width, na verdade, que é a largura do conteúdo, tá? Nós vamos fazer uma modificação e você vai conseguir, por exemplo, fazer a alteração do tamanho da área de seu blog, tá? Aqui está 975, que é a largura total, tá? Eu vou fazer uma mudança aqui no próprio browser para eu ver como fica. Então, por exemplo, lá 900 eu vou colocar 1050, tá? 1000, tá vendo? E 50 pixels. Olha o que vai acontecer. Você observa que aumentou bastante aqui a minha área, tá vendo? Olha que interessante. Mas eu posso até aumentar um pouco. Vou colocar aqui 1100. Vamos ver como é que fica na minha resolução. Olha, já ficou um tamanho legal. Vou aumentar só mais um pouco, 1150, só para mim fazer um teste. Então, olha que legal. Então, o Content Width vai receber esse tamanho. Eu acho que vai ficar legal, né, para nossa resolução. Eu vou copiar, né, isso daqui e vou colar aqui no meu OptimizePress, onde tem aqui a nossa aparência, Custom CSS. Você vai vir aqui no finalzinho, simplesmente vem aqui no finalzinho, né? E cola, né? Isso aqui, tá? Cola isso aqui no finalzinho, tá? E aqui no final, ó, é muito importante que você coloque a tag importante na frente do if aqui, ó. Então esse content if vai receber isso daqui e ele vai ter, ó, vai dizer que isso aqui vai ser muito importante, mais importante do que o que já tem. Então eu só colocar aqui, ó, importante, no final tiro o e, coloca ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, pronto. Então, ele simplesmente já vai alterar lá. Outra coisa, vou atualizar aqui.
Vou vir aqui no meu, deixa eu atualizar lá. Vou vir aqui no meu browser, vou fechar aqui o nosso inspetor de elemento. Vou simplesmente atualizar aqui o meu blog. Então ele ficou com uma largura, tá vendo? Ó, bem interessante. Vou abrir aqui no Mozilla Firefox. Vou atualizar aqui para mim ver também a largura. Olha só, ficou com uma largura até interessante, né? Então é o Content With que você faz isso. Mas se vocês observarem, o Content With alterou. Porém, o conteúdo ele está vindo só até aqui. Eu preciso que ele venha mais ou menos até aqui na barra lateral. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó, vou inspecionar o elemento de novo. Botão direito, inspecionar elemento, né? E aqui eu vou novamente navegando aqui nas opções, ó. E o que dá largura a esse item é o Content Area, tá vendo? Ó? Se eu aumentar aqui, ó, antes de modificar lá, eu vou aumentar aqui, ó, para, por exemplo, 800. Olha só, você vê que ele aumentou a largura aqui automaticamente. Se eu colocar aqui, ó, 700, você vê que ele está aumentando, né? Então, uma largura que eu vou usar, deixa eu medir aqui, ó, vai ser daqui, né? Opa, vou dar um ESC aqui para poder cancelar. Vai ser mais ou menos daqui até lá. Então, essa largura aqui é 860, né? Eu vou colocar 860, tá? 860. Se vocês observarem aqui, ó, o Wzinho, que é o if, né? Tá 859. Vamos colocar 860 para ficar uma largura ideal, tá? Então, esse Content Area aqui vai ficar com essa largura. Então, copio ele, venho aqui no meu Custom CSS, né? E simplesmente colo ele aqui embaixo e coloco aqui o tamanho que eu queria, que é 860 pixels. E também eu vou dizer que ele é muito importante, tá? Eu vou copiar aqui o importante, colocar aqui no final. Então, olha que legal. Pronto. Vou atualizar aqui o meu conteúdo, né? Que é o Main Content Area, que é uma outra função que a gente atualiza. Deixa eu atualizar aqui agora. Então, olha que interessante. Pronto, meu conteúdo ficou com uma largura maior. Se eu acessar o conteúdo, você observa que ele já muda também na minha página internamente, né? Já ajusta direitinho, tá? Então, eu consegui utilizar uma largura maior do meu blog, né? Isso é muito legal, porque você consegue, por exemplo, modificar o seu site, né? Uma largura muito mais ampla do que você está utilizando, tá? Então, é só isso. Você acessa a sua área e simplesmente vai lá e modifica a largura. Agora, outra coisa que nós temos que modificar também, por exemplo, essa chamada inicial do blog, né, dos posts, você pode colocar uma miniatura, né, uma imagem de destaque aqui. Chamamos isso de Featured Image, né, que é a imagem de destaque. Como é que você faz isso? É muito simples, né? Você vai na parte do seu blog, onde está aqui os posts, né, todos os posts. Quando você estiver construindo o seu post, por exemplo, vou clicar aqui em editar o post, né? Quando você estiver construindo o seu post, o seu artigo, né? Do lado aqui do WordPress, você observa que tem aqui, ó, imagem destacada. E você pode escolher uma imagem destacada. Eu vou clicar aqui em usar imagem destacada nesse primeiro post. Deixa eu ver até que post eu cliquei aqui. Foi o como criar página de captura. Vou clicar aqui em usar imagem destacada e vou escolher aqui uma imagem destacada. Que imagem eu vou enviar? Está aqui no meu computador já, aqui na área de trabalho. No módulo 4, né? Módulo 4, cadê o módulo 4? Tá aqui, ó, imagens. Eu tenho aqui, ó, o módulo de página de captura, a imagem de página de captura. Então, subi ele aqui para o meu servidor. Beleza? Tá aqui. Então, clico aqui, ó. Aqui já está marcado, né? Significa que ela está selecionada, essa imagem aqui. Ela está desse tamanho. Eu vou clicar aqui para usá-la como imagem destacada. Você pode editar a imagem, ela está imensa, tá vendo? Mas eu vou simplesmente clicar aqui e usar como imagem destacada, porque ele já vai redimensionar lá para um tamanho específico. Vou atualizar o meu post, né? Beleza? Atualizou. Vou vir aqui na minha... Fechar isso aqui. Vou vir aqui na minha área do site, né? Atualizar. Olha que maravilha. Ele simplesmente usou, né, uma imagem destacada, a imagem que eu escolhi lá. Então, neste artigo, ele ficou com uma imagem destacada, tá? Esse modelo, né, do WordPress que nós estamos, do OptimizePress que nós estamos utilizando, a imagem ela fica em destaque mesmo, tá? Nos outros modelos, a imagem fica aqui pequenininha aqui do lado, né, apenas como miniatura. Nesse caso, como a gente está usando o modelo Clear lá, né, que é o modelo mais extensivo, que é o mais full, você observa que ela fica aqui no topo, tá? E se você acessar o post, o artigo, olha o que acontece, né?
observa que ela aparece também aqui no topo. E você pode ir inserindo imagens também aqui no meio do conteúdo, tá bom? Outra coisa interessante, né? Deixa eu colocar uma imagem no segundo artigo também, para aquela ali não se sentir sozinha, né? Então vou entrar aqui no Boas-Vindas e vou vir aqui no meu usar a imagem destacada e vou simplesmente selecionar aqui uma imagem, a imagem de boas-vindas, né? E vamos usar como imagem destacada. Vou clicar aqui em usar como imagem destacada, beleza? Vou atualizar. Ótimo, maravilha. Deixa eu voltar aqui para a página inicial. Página inicial. Pronto. Então tá lá, também ficou aqui como imagem de boas-vindas, né? Bem interessante. Outra coisa que nós podemos alterar também, isso aqui eu não mostrei, eu leia mais, normalmente vem em inglês, né? Você altera isso aqui nas pastas de configuração. Aqui, ó, configuração, ou melhor, no OptimizePress, configurações do blog. Você observa que aqui embaixo, aqui nos itens de módulos, né? Você vai observar que tem links, continue lendo. Você pode trocar aqui o texto, tá? De leia mais para veja mais ou continue lendo. Seja lá o que você quiser colocar, por exemplo. Tá, leia mais, eu vou colocar aqui, ó. Continue lendo, né? Então, continue com E. Continue lendo. Salvar configurações. Então, aqui o texto leia mais no finalzinho. Ele simplesmente vai trocar para ficar desta forma, né? Bem interessante, né? Fica bem mais personalizado, né? Você pode colocar no final do seu blog esse tipo de texto, tá? Você pode até colocar símbolos também, caracteres hexadecimais, né? Pode pesquisar aí, tipo uma setinha, uma coisa assim. São personalizações que você pode fazer. Outra coisa também, pessoal, que dá para fazer é personalizar, né, a fonte dos títulos, tá? Por exemplo, você pode personalizar a fonte, se ela está negrita, se ela está maior. Onde você faz isso? Aqui no tipografia, né? Configurações do blog. Você vai observar que aqui tem a parte de tipografia. Aqui em marca. Olha só, tem tipografia. Você vai, por exemplo, personalizar aqui o que você desejar. Por exemplo, vamos personalizar aqui, ó, o primeiro post aqui. O primeiro post vai ser esse daqui, ó, o H2, tá? É o H2, estilo do primeiro post. Então, eu vou clicar aqui e vou trocar a fonte para Myriad Pro. O tamanho da fonte eu vou colocar 40, tá? 40. E vou colocar como negrito, tá? Negrito. E vou simplesmente salvar as configurações, né? Então, vamos ver o que dá. H2, eu fiz as alterações no H2, vou atualizar. Pronto, você observa que o meu primeiro post, o meu primeiro artigo ficou, né, desta forma, tá? Com esse tipo de fonte. Você observa que mudou somente o primeiro post. Por quê? Isso aqui ele dá até esse destaque para você fazer, né, uma mudança personalizada. Se eu quiser, por exemplo, mudar os próximos posts que forem surgindo aqui, basta você modificar lá o H3, né, aqui em marca, tá? Tipografia. Vai observar que tem aqui, ó, mudamos o H2, colocamos 40, Myriad Pro. Se você queira deixar o Myriad, o próximo também da mesma forma. Não é esse H3 daqui, é o outro de cá, ó. É o H4 na verdade, né? Aí você consegue vir aqui, ó, trocar aqui o Myriad Pro 40. 40, cadê o 40? 40, 40, tá aqui, né? Colocar aqui negrito também. Vamos salvar as configurações. Beleza, deixa eu atualizar aqui agora. Então, vamos lá. Olha só, ficou com a mesma configuração do primeiro lá, né? Ficou bem interessante este artigo, ok? Se eu quiser, por exemplo, vou clicar aqui no artigo. Você observar, ó, o artigo aqui, ele tem o conteúdo interno dele. Se você quiser modificar esse conteúdo interno, tá? Basta também você fazer a mesma coisa. Troca aqui a fonte. Esse daqui é o H1. Deixa eu ver se é o H1. Vamos testar aqui o H1, né? Aqui não, acho que se eu não me engano é o H2, H1 mesmo, tá? Vou colocar aqui, ó, mesma fonte, Myriad Pro, tamanho 40, né? Que é o padrão que nós estamos utilizando. Vamos colocar aqui 40, estilo negrito, e vamos fazer o mesmo processo. Vamos salvar. Ok, vou atualizar aqui. Então observa que atualizou, né, o meu artigo interno. Também um texto. E você pode, por exemplo, modificar o texto também, tá?
aqui na própria marca, né? Você pode escolher, por exemplo, em tipografia. Aqui, ó, mais embaixo, nós temos aqui os itens de parágrafo, tá? Você pode, por exemplo, deixa eu ver onde é que está aqui o de parágrafo. Slogan do site, tamanho, aqui ó, texto, é os estilos de parágrafo. Você pode, por exemplo, colocar tudo com uma fonte específica, né? Normalmente eu gosto de usar ou Verdana ou um Arial, né? Que é o texto utilizado para texto, e o tamanho 14 ou 12, né? Normal, que é o texto normal. Vou salvar aqui as configurações. Pronto, vou atualizar aqui. Beleza, você observa que mudou, né, para Verdana, ficou com tamanho 14, tá? Então, a gente modificou os títulos, né, e o texto, tá? Basta você vir em tipografia, aqui em marca, tipografia, né, você consegue fazer essas alterações. Inclusive, você consegue até trocar, né, a cor do texto do rodapé, tá? A cor do texto do rodapé. Mas nós vamos ver isso numa próxima aula, que a gente vai falar somente sobre o rodapé, né, como que você personaliza esse rodapé aí. Então, aqui na página inicial, tá todo configurado, né, o nosso conteúdo. Vou só diminuir um pouquinho o tamanho, que eu achei que ficou muito largo. Tá? Eu vou vir aqui no na nossa aparência, Custom CSS. É bom instalar esse plugin do Cipom Custom CSS, que você modifica somente esse arquivo, tá? O seu tema não está sendo modificado, somente o arquivo. E aí você tem uma liberdade maior para poder fazer aí as suas configurações. Ok? Vou diminuir 100, né? 760. Vou atualizar aqui. Vamos ver como ficou aqui agora. Eu vou atualizar aqui. Então, vamos ver. Nosso blog. Vamos aguardar. Pronto. Então, reduzi um pouquinho aqui o tamanho, porque estava muito largo, né, na minha resolução. Vou entrar aqui no artigo para ver como ficou o artigo interno. Pronto. Maravilha, né, pessoal? Então ficou muito bonito aqui a parte da personalização do conteúdo, ok? Vamos agora, próxima aula, né, a gente vai modificar essa parte do nosso rodapé aqui. Então a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço e até lá.